Ai, gente, eu até confesso que eu queria ter feito um roteiro para esse vídeo, mas eu queria muito aproveitar o momento, a situação, até internamente, para poder compartilhar com vocês. Vamos ver um pouquinho um pedacinho desse vídeo, que eu vou colocar um pedaço agora, vou comentar sobre ele e vou colocar no final. Então, acabou de ver, não sai não, que a reflexão vai vir até depois da segunda parte, olha aí. Não, eu sou velho, não, Alane, não, para com isso, Por Alane, favor, não, Alane, não, Alane, não. Alane. Não é sobre isso, Alane. Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou péssima, eu sou a pior pessoa, não é, Não é. não é, Não, meu bem. eu sou horrível, não é, Alane, não. Não é, você é incrível. Você é uma mulher gigante, você me empoderou várias vezes, você empodera várias mulheres. Maravilhosa. Você é incrível. Gente, quando eu vi essa cena ontem, agora que tá no final, eu até assisti. A Bia eu não assisti, porque eu não esperava da Bia sair, senão eu teria assistido. Eu até queria os três na final, porque eu não tô assistindo, eu tô acompanhando pela rede social. Mas ontem eu quis assistir. E graças a Deus eu vi, não sei se graças a Deus ou não, porque eu fiquei tão mexida com a reação dela. Me falou tanto sobre isso. Você vê que a internet tem muitas críticas. Eu fui nos comentários até para entender, né? Analista comportamental, você quer ver o comportamento de todo mundo, até como elas se comunicam lá. Muita gente falou que faz parte do projeto atriz dela, porque parece que em algum momento ela forjou um desmaio lá. Eu não vi, não soube disso. Mas na hora que ela viu aquilo mexeu tanto comigo, e eu não paro de arrepiar, assim. E eu vi ali até 3 pontos. Aí eu vou deixar pra você ver até o final, pra ver se vai ficar coerente, que eu vou encerrar com isso. Quer dizer, eu vou tentar colocar, como não tá planejado, vamos ver o que vai dar aqui. Mas eu achei ali ela muito cobrada, sabe, na hora. E depois que eu vi essa segunda parte, eu vi ali um peso. Então eu queria compilar pra vocês 3 pontos aqui nesse vídeo dela: rejeição, culpa, peso e cobrança. Quando eu vi, sem ver a mãe dela, sem entender nada, eu falei assim, essa menina foi muito cobrada, essa menina precisou de muita validação. E quando ela viu, que você vê que ela, em todo momento ela ficava, por favor, por favor, por favor, eu não posso sair. Quando ela viu que ela saiu, e você vê que demorou aquilo ali, na hora que veio o choque, tipo assim, acabou o Big Brother pra mim, eu não fui a vitoriosa, eu não poderia não perder. Ela entrou em choque, ela entrou em pânico, eu vou me esconder. Você vê que ela fala isso, eu vou me esconder, que vergonha, eu não podia errar, eu não podia falhar. O que a minha mãe vai estar sentindo de mim, o que a minha mãe vai pensar sobre mim, ela estava destruída. E você vê que na hora que ela encontrou o Tadeu do lado de fora, ela conversava assim com ele, ó. Ou seja, a postura dela estava de uma mulher derrotada, de uma menina destruída. Ela precisou sair, e foi até o que eu escrevi, antes dela ver, né? Quando eu vi a cena, eu escrevi, ela não sabe o que aguarda ela aqui fora. Mas ela está se sentindo horrível, ela se sentiu assim, ela não podia errar, ela não podia decepcionar. E isso comprovou no vídeo final, fica para você assistir, né? Ela agora na Ana Maria Braga, ela falando que a mãe dela criou ela sozinha, então a mãe dela sempre passou muita força, ela e a avó, ou seja, ela só teve referência feminina, então a força do feminino, ela não podia errar, porque ela é uma mulher sozinha, a mãe criou sozinha, a avó criou sozinha, então ela tinha que vencer, ela tinha que honrar. Constelação familiar fala muito disso. Não sou terapeuta, tá? Não sou consteladora, mas eu amo constelação. Eu adoro constelação, tô doida pra fazer mais um curso de constelação, porque eu amo. E mostra muito isso, de você honrar, ter lealdade aos seus. Você ter que ter esse braço forte do homem que não teve. Então, era a oportunidade da vida dela, ela tinha que agarrar, ela não tinha noção do que tava esperando ela aqui fora. Tanto, né, que mudou a fisionomia dela na hora, mas a rejeição que ela gritou ali, que se eu errar, se eu falhar, eu falhei, eu errei, e agora eu não podia ter errado, eu não podia ter falhado, as pessoas esperavam diferente de mim, as pessoas queriam diferente de mim, e eu não podia ter feito isso, eu não podia ter passado por isso. E agora, na hora que eu vi na Ana Maria Braga esse depoimento dela, mostrou pra mim o que eu senti muito também. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou compilar, vou falar do dela pra você ver que pode equiparar aí a sua vida também. Quando ela falou assim, nossa, na hora que eu vi que eu dei orgulho pra ela, que ela tava feliz e como que estavam as coisas aqui, tava tudo muito melhor. Ou seja, eu não ganhei o prêmio, mas eu dei muito orgulho, eu tô com muitas portas abertas, que vai compensar tudo isso. Ela viu ali que a tentativa de acertar e resolver a vida da família dela para que ela não seja um peso
com a saída dela acabou. Vou voltar a ser um peso para minha mãe, que se eu não tivesse nascido, a minha mãe não teria esse peso. E agora que ela viu que todas as portas estavam abertas, que a cidade dela estava toda orgulhosa, que teve aquela comoção esperando por ela, ela falou: puxa, eu venci, eu consegui, eu vou mudar a história da minha família, eu sou vitoriosa. Ela teve uma outra visão dela mesma. Então, a cobrança ali, muita gente falou assim: será que é uma mãe narcisista? Será que é uma mãe narcisista? Não sei, mas às vezes a cobrança não é de fora, a cobrança é interna com base do que você vê. E eu vou te falar sobre mim. Eu já contei isso em outros vídeos, que eu só comecei a entender isso depois que eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Eu sempre fui boa aluna, aquela aluna que eu tinha que tirar nota 10. 10, 10. E se eu tirasse 9, se eu tirasse 8, minha mãe já me dava caderno de caligrafia para escrever. Eu sempre tinha que ser aluna 10. E quando eu fui fazer vestibular, inclusive na prova do OAB foi muito isso, eu só pensava assim: eu não posso não passar, eu não posso não passar, eu não posso tirar nota ruim, porque eu não posso decepcionar minha mãe. E a minha mãe casou grávida de mim. Então, eu sempre carreguei o peso da vida da minha mãe ser como era, ter sido como foi, porque ela me teve. Se ela não tivesse me tido, ela não teria esse problema. Então, eu sempre tive que me validar, eu sempre tinha que dar certo, eu sempre que tinha. E eu comecei a passar isso pro Felipe inconscientemente, sabendo que isso não me fazia bem, eu já estudava isso, em outros vídeos eu já falei isso, se der o link aqui pra você. E o Felipe, quando chegou no primeiro ano, que ele começou a ter prova, ele ficou dessa finura, porque eu comecei a cobrar dele da mesma forma, de forma inconsciente. Aí já era inconsciente, sabendo que estava errado. Ele estudava de manhã, chegava em casa 1h30, eu já colocava na mesa, porque ele almoçava na escola, já colocava na mesa para poder estudar. Ele tinha muita tarefa, ele ficava até 3h30 fazendo tarefa, e se tinha prova, eu já emendava para estudar para a prova e fazia uma prova para ele estudar para a prova. Então ele saía 7, 8 horas em semana de prova. Isso foi os 4 primeiros meses, os 2 primeiros bimestres, até que uma mãe falou isso comigo. Ela falou: Grazi, eles já estudam demais na sala, não faz isso com ele não. Porque eu fui entender, falei: caramba, eu tô reproduzindo a minha mãe. E eu fui assim com o meu marido. Quando eu tive o Felipe, eu parei de trabalhar, eu fiquei péssima. E eu entendi isso. Isso eu falei até num vídeo recente. Eu entendi que para eu valer alguma coisa, eu tinha que produzir financeiramente. E eu sou assim até hoje. Eu sou uma pessoa D, meu perfil é D. Eu sou de produzir, eu sou de trabalhar, eu gosto de contribuir em casa. Toda vez que eu ganho mais, eu assumo mais responsabilidades em casa. Mas eu não sei até onde isso é o meu perfil ou até onde isso é lá atrás. Porque toda vez que ele fica mal, por exemplo, ele tá mal no trabalho, ele tem um desafio no trabalho dele, eu fico pensando assim: se ele não tivesse a gente, ele não precisava passar por isso. Aí ele não me passa isso, ele não fala isso, ele não questiona isso. E é isso que eu falo pra vocês, que o desenvolvimento pessoal ajuda a gente. Hoje, eu analiso assim: ele não faria outra coisa se não tivesse a gente. Isso ele faria com ou sem a gente. Eu já conheci ele assim. E é o que ele gosta, é o que ele faria. Qualquer coisa que você fala com ele pra fazer, ele fala que não, ele faria isso. Então, eu não sou um peso pra ele. E a minha mãe teve N oportunidades de não me ter, por exemplo. Ela podia ter me tirado, ela podia ter doado, ela podia ter feito o que for. Ela preferiu me ter. Então, já não é um problema meu, é um problema dela, foi um conflito dela na época. E os desafios, mesmo jeito que eu tenho no meu trabalho hoje, meu marido também tem. Isso não quer dizer que é por minha causa que isso acontece. Então, eu tô falando isso porque eu me vi na Alane. E eu vi naquele momento. Aí, quando ela falou isso na Ana Maria, eu falei: eu preciso gravar esse vídeo. Porque, às vezes, quanta gente... A gente não sabe que é rejeição, a gente não sabe que isso é culpa, a gente não sabe que isso é uma cobrança, a gente não sabe que isso é um pedido de validação, e a gente se martiriza a todo momento com medo de fracassar, porque a gente não pode decepcionar, a gente não pode ter esse desequilíbrio, a gente não pode errar, a gente não pode falhar, porque a gente tem que honrar tudo isso inconsciente. Se você for perguntar pra ela, perguntar pra você mesmo, ou perguntar pra mim se eu faço isso conscientemente, jamais, isso é louco. Mas uma amiga até me mandou assim, eu não sei qual é o contexto, mas eu me vi na cena dela a todo momento. E quando você olha pra ela, ela também tem o mesmo problema com a mãe, com o pai. Ela sente esse peso porque a mãe, os pais sempre falam: que você não é capaz, que você não faz, que você não tem força pra vida. Em vez disso impulsioná-la pra vida, isso trava ela. Porque tem aquele ganho secundário de que eu não posso ir pra vida, porque minha mãe sempre fala que eu não consigo fazer nada, e a minha mãe eu tenho que honrar. Então a gente sempre honra os excluídos, né? Então, nesse momento,
quando ela falou isso e quando eu me vi nessa situação, você honra aquela pessoa que mais pastou, aquela pessoa que teve dificuldade. Ela nem pensou no pai dela, na força masculina que ela estava tendo naquele momento. Que às vezes ela não teve do pai, mas ela tinha que continuar honrando a avó e a mãe dela. Ela tinha que dar certo para honrar o ciclo, né? A perpetuidade ali da ancestralidade que eles falam, mas também honrar com gratidão a tudo que elas passaram para criar ela. Então eu não posso errar, eu tinha que dar certo, isso que tinha que funcionar. E na hora que ela chegou, que ela abriu, que ela ouviu a mãe dela falar do orgulho que tava, de como que tava a vida, eu tenho muita coisa para te contar. Eu, tipo assim, você não sabe o que tá acontecendo. Na hora que ela viu que ela tinha 3 milhões de seguidores, ela pensou assim, a minha vida tá feita, o meu sonho pode ser realizado, e ela já tá cheia de contrato e não sabe. Então, assim, tratem. A cena dela mexeu comigo não é porque eu me vi em algum momento, é porque é a realidade de muita gente. E hoje, nesse momento, nessa geração que a gente está vivendo, eu falo que eu tenho um de 11 anos e a gente reporta isso a muitas crianças, porque hoje as crianças são totalmente diferentes de nós. Elas são muito mais precoces, elas têm muito mais acesso à informação, elas são muito mais autodidatas, elas são muito mais à nossa frente. Então, às vezes, a gente quer cobrar proporcional e a gente esquece que filho tem que ser filho, que criança tem que ser criança, que ele só tem 10 anos, não é porque o mundo está acelerado que ele também tem que ser, porque a gente acaba transferindo esse peso. E na hora eu fiquei me imaginando como mãe, eu falei, gente, será que eu não culpo demais o Felipe? Nesse vídeo que eu falei dele, eu falei assim, que tudo que ele erra, tudo que ele faz de errado, ele fica, desculpa, sabe? Ele pede muito desculpa. Será que eu não tô colocando peso demais nele? Será que os pequenos erros dele, talvez eu não tô exigindo demais para que corrija rápido, para que não dê nada errado? Porque eu até contei isso, eu tinha tanto medo dele dar errado, tanto medo de eu perder o controle da criação dele, ficar, por exemplo, igual ao meu irmão, que às vezes eu fecho demais a criação dele, eu quero corrigir rápido, eu quero ter aquela autoridade muito rápido. Será que inconscientemente, não da mesma forma que eu me vi, mas de uma outra forma eu também não estou reproduzindo isso em outros conceitos? Observa agora o que ela fala e veja se faz sentido para ela e se faz sentido o que eu falei dela para você e se isso se aplica em alguma parte da sua vida. Se sim, vai procurar ajuda. Procura para você não salvar só a sua vida, para você viver bem com a sua vida agora, mas para você salvar, curar as gerações seguintes. As próximas gerações. A sua cura hoje vai curar seu filho, vai curar seu neto, vai curar seu marido, vai curar seu irmão, vai curar sua mãe. Procura sua ajuda, porque isso reverbera. O que a gente faz, nós estamos todos entrelaçados, é um reflexo, é às vezes a mola propulsora para alguém se cuidar. Quem convive comigo vê a mudança, pergunta. E se for você, quando vê a mudança, vai te perguntar o que você fez. Constelação familiar, Ho'oponopono, muito olhar para dentro. Vê aí se faz sentido com o vídeo final e me conta aqui que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Pra ela, porque a minha mãe, eu me preocupava muito com ela, né, durante o programa, e assim, ver que tava tudo bem. Ela é uma pessoa que, assim, me criou sozinha com a minha avó, que sempre me transmitiu muita força, sabe? Ela me criou pra ser uma mulher forte. E aí eu acabei criando expectativas minhas comigo, sabe? Nunca foi de uma forma negativa. Sempre foi pra que eu fosse uma mulher muito forte. E eu queria dar todo o orgulho do mundo pra ela. E eu saber que eu dei esse orgulho torna tudo melhor ainda. Eu tô muito feliz.